uma das parábolas mais importantes, uma das parábolas mais chocantes que Jesus contou, sobre o reino de Deus e sobre o perdão. Ela está relatada no livro de Mateus, no capítulo 18, a partir do versículo 23. Ela foi contada a respeito, motivada, porque os discípulos perguntavam até quantas vezes devemos perdoar o nosso irmão. Então Jesus contou essa parábola, que um rei procurava agora fazer contas com os seus servos. E começaram a fazer conta. E foi apresentado um homem que devia 10.000 talentos de ouro. Então esse homem não tinha com que pagar. Então o rei ordenou que fosse vendido ele, sua mulher, e seus filhos para que fosse pago a dívida. Então aquele homem, não tendo com que pagar, prostrou diante do rei e começou então a pedir: Senhor, tem misericórdia de mim, que tudo te pagarei. Então o rei, movendo de íntima compaixão, disse que ele estava perdoado de sua dívida. E ele então, saindo da sua presença, e encontrou um outro conservos que lhe devia 100 dinheiros. E esse então começou a pedir dinheiro para ele emprestar, para que ele pagasse o dinheiro. E sufocando, disse: paga-me o que deves. E disse: não tenho com que te pagar. E então falou: olha, seja generoso comigo, eu também, que eu vou te pagar tudo quanto te devo. E ele não quis ter compaixão dele. Mandou que ele fosse vendido, fosse preso, até que lhe pagasse toda aquela dívida. E naquele acontecimento, teve algumas pessoas que viram. E então ficaram tristes. Então, e contaram ao rei, fizeram o rei saber o que tinha acontecido. E o rei então filmou e disse: servo malvado, você deveria ter usado de compaixão da mesma forma que eu tive de você. E ele então caiu de joelho e pediu outra vez, mas o rei agora mandou que ele fosse vendido, suas mulheres, sua filha, seus filhos, para que fosse paga aquela toda dívida. E no final Jesus conclui essa parábola dizendo assim: assim fará o vosso Pai Celestial, se do coração não perdoares as pessoas que te ofenderam. Vamos analisar essa parábola. Essa parábola, ela fala a respeito do perdão. E vamos agora voltar para a época de Jesus. Quando Jesus falou 10.000 talentos de ouro, ele estava se referindo a uma quantidade enorme. Entre as escavações, alguns arqueólogos calcularam que 5 províncias pequenas, durante um ano, a sua arrecadação de seus impostos durante um ano, para poder chegar aos 10.000 talentos. Seja, é como se fosse uma cidade como as 5 províncias daria aproximadamente 5 cidades médias, ou seja, aproximadamente 177 toneladas de ouro. Agora se imagina 177 toneladas de ouro. Quanto lhe daria? Bom, eu não parei para fazer a conta. Mas 177 toneladas de ouro por uma pessoa normal é uma quantidade astronômica. Para compararmos agora de uma forma diferente, uma outra comparação. O outro devia 100 dinheiros. Um dinheiro era equivalente a um dia de trabalho. Ou seja, ele tinha 100 dias de trabalho, aproximadamente 3 meses de trabalho. 3 meses e um pouquinho de trabalho. Vamos colocar num salário mínimo, ou seja, seriam 3 salários e meios que ele devia para esse homem. Agora, um talento era equivalente a 300 dinheiro. 300 dinheiro. Ele devia 10.000 talentos. Agora você multiplica 300 talentos vezes 10.000 para uma pessoa normal, não vou dizer para um milionário,
Mas uma pessoa normal, um trabalhador que depende de recursos, trabalhos como se fosse um empregado que depende de um salário mínimo, por exemplo, ele levaria 3 ou 4 vidas de sua vida, de 100 anos para poder pagar. Demoraria muitos anos. Mas isso não vem ao caso. O importante, o enfoque, é que ele era incapaz de pagar a sua dívida. Quando ele suplicou o seu perdão para o rei, o que o rei falou? Então o rei perdoou tudo quanto devia. Mas a sua mente, ele não quis perdoar, ou seja, não quis receber o perdão. Ele saiu falando: não, tudo te pagarei. Olha, diante da dívida, ele era incapaz de pagar. E por que ele quis sair com aquele desejo de pagar? Ele iria sair com desejo de gratidão por ter recebido o perdão da sua vida, não com o sentimento de querer pagar, porque ele era incapaz de pagar aquela dívida. E ele então foi e tentou pagar. Isso é o que acontece quando nós, seres humanos, diante da dívida que temos para com Deus, de querer pagar Ele com a nossa obediência, queremos pagar a Deus com os nossos modos de fazer. Ou seja, eu faço isso para que Deus me perdoe, eu faço isso para que eu possa receber um agrado de Deus. E, queridos, todos que estão me ouvindo, não existe como pagar a Deus. Deus concedeu a vida eterna. Deus concedeu o seu perdão gratuitamente, de forma gratuitamente, como está escrito, porque o dom de Deus é gratuito. A sua salvação já foi paga pelo preço infinito, pelo preço do Deus, do Filho de Deus morto ali na cruz. Não tem como pagá-lo. Agora tem como, de uma forma de gratidão, viver para que Deus possa nos perdoar. Ou não Deus me perdoa. Devemos de forma de gratidão, porque Deus nos perdoou. Assim devemos viver. E quando nós fazemos a mesma coisa, quando nós encontramos uma pessoa que nos ofende, nós fazemos exatamente a mesma coisa que fez aquele homem ao querer sufocá-lo e prender na cadeia enquanto ele não pagasse a dívida. Quantas vezes você já viu duas pessoas, dois amigos, dois irmãos de uma igreja, por exemplo, que se brigam e não se conversam? Esse não conversar com o vizinho, isso significa prendê-lo em uma cadeia, e prender em uma cadeia de circunstâncias de tal forma que você não conversa com ele, ou você ignora, ou com sua esposa, ou com seu filho. Você está sempre querendo agora prendê-lo de uma forma de ignorância, ignorando, maltratando, enfim, existem muitas maneiras. E cada vez que nós ofendemos um amigo, cada vez que nós prometemos alguma coisa para o nosso amigo, por exemplo, oi, tudo bem? Nós vamos à sua casa na semana que vem. Você contraiu uma dívida. Então essas dívidas são comparadas com o sem dinheiro. Se você ofende seu amigo, ou se você ofende ele e ele se sente ofendido, automaticamente você cria então uma dívida com ele. E essa dívida deve ser agora reconciliada. E Deus falou assim: assim como eu te perdoei, perdoa. Quantas vezes? Uma? Duas? Na ilustração de Jesus, disse 70 vezes 7. Ou seja, quantas vezes for necessário. Assim, assim, te peço que você deve perdoar o seu irmão quantas vezes for necessário. Assim, fazendo, você recebe o perdão de Deus. Mas deve perdoar não de palavras, deve perdoar do coração. Assim fará também o vosso Pai Celestial, se do coração não perdoarem aos homens as vossas ofensas. Assim, devemos perdoar para que sejamos perdoados e seremos perdoados por Deus. Que Deus conceda essa graça de sermos perdoados e darmos o perdão de forma gratuita.